Muito boa noite, você que está nos acompanhando aí em mais uma live da Roda dos Esclarecedores. Aqui do meu lado, o pastor Sidney Santos. Fala, salve, graça e paz. Vamos ter conosco também hoje o Tiago, que está ajustando a transmissão dele aí, passando do computador para o celular. Tiago Alberto vai estar com a gente também. E o Rodrigo Oliveira está aí nos bastidores. A gente precisa comentar aqui que tá uma onda, tanto aqui nos Estados Unidos quanto lá no Brasil. Parece que o Thanos estalou o dedo errado e, de vez matar a metade do mundo, deu gripe em metade do mundo. Parte é Covid, parte é gripe, parte resfriado. Parece que metade do mundo tá ruim. Então o Rodrigo tá aí com a gente, mas tá com a tosse que não tá conseguindo falar. Mas a gente insistiu em fazer essa live hoje, que a gente já está ensaiando já faz uns 2 meses ou mais, eu acho. E a primeira do ano, Fernando. É a primeira do ano, porque a gente vem ensaiando e não estamos conseguindo fazer. Cada semana é uma coisa que acontece. A gente está insistindo hoje em fazer, porque nós cremos que vai ser bênção para quem estiver nos acompanhando e quem assistir futuramente aí. O tema que nós vamos falar hoje é sobre avivamento, né? Como a gente tem nessa nossa roda aqui dos esclarecedores, né? A nossa intenção não é criticar nenhum movimento, criticar ninguém, né? Nenhuma pessoa. Nós vamos falar de coisas e não de pessoas, né? E como muitos na linha de apologética dizem, a gente tem que deixar que a Bíblia refute cada teoria, cada teologia e cada heresia, né? Então nós estaremos aqui para apresentar a palavra de Deus e a história também, né? Que a história não vai nesse assunto sobre avivamento. A história vai falar muitas coisas para nós, vai nos dar uma base do que realmente é um avivamento, né? Sidney, alguma consideração inicial aí? Primeiro dizer que é sempre um prazer, né, estar aqui. É sempre muito bom a gente poder discutir. A gente faz isso nos bastidores, né? Como o Fernando disse aí, a gente já está há um tempo já conversando sobre isso. E não só sobre isso, sobre outros assuntos, né? E aí o pau quebra, né? No grupo lá, né? A gente tem um grupo e a gente conversa bastante. E o pau quebra no bom sentido, né? O pau quebra no bom sentido. E a gente traz, né? Quer trazer para você, né? Que está aí assistindo esse conteúdo aí, né? Um conteúdo bíblico, né? Um conteúdo não é o que nós achamos ou o que nós não, é o que é bíblico. Então por isso que é interessante, por isso que é bom, né? Então, a gente produzir esse tipo de material, esse tipo de conteúdo, para poder edificar a sua fé, né? Edificar a sua fé, para que você não seja enganado, né? Não seja levado aí, né? Por esses moveres, né, Fernando? Porque se a gente parar para pensar, né? Esses movimentos e moveres que aconteceram aí na história da igreja fizeram um mal danado, né, cara? Então, é bem interessante, queria começar lá do começo, né? Falando de avivamento, a gente fala, vamos falar da Bíblia, mas cadê na Bíblia a palavra avivamento? Rodei minha Bíblia de um lado para o outro e não tem essa palavra avivamento. Que hoje, por que a gente resolveu falar desse assunto de avivamento? Primeiro, que parece que está na moda, né? Acho que já há um bom tempo, para falar a verdade, vem se falando de avivamento, está tendo avivamento, ou estão buscando avivamento, ou como forçar um avivamento, como buscar um avivamento, como fazer um show gospel para gerar um avivamento. E aí está o Tiago. Já te apresento, Tiago. Então, como se tem muito falado de avivamento, se você procurar na internet eventos sobre avivamento, pipoca na tela um monte de coisas sobre avivamento, muitos congressos de avivamento. Mas como a gente vai voltar sempre na palavra de Deus, e a gente vai procurar onde é que está o avivamento na palavra de Deus. A palavra avivamento não tem na Bíblia, né? E aí o que a gente vai encontrar, né, são alguns textos lá em Hebreus, né?
Hebreus 3:2 vai dizer assim, o autor de Hebreus, ouvi, Senhor, a tua palavra, o temor de Deus e temi, aviva a tua obra no meio dos anos ou dos séculos, né? Então tem uma palavra, né? A gente vai ver alguns outros textos bíblicos a respeito de avivar, de aviva, né? E algo que vai nos levar. O avivamento realmente é algo bíblico. Não tem a palavra avivamento na Bíblia, mas é algo bíblico. Né? Então, agora eu quero fazer uma pausa aqui para apresentar o Tiago aí. Tiago conseguiu chegar aí. Dá um Tiagão, salve aí, Tiago. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos ver se a gente está vivendo a terceira onda, né? Ixi, o pessoal tá chamando 2020 parte 3, né? Uau. Mas 2020 não Não, mas eu acaba, falo né? terceira onda de avivamento. É o aviva. Tem esse. Eu não conheço esse termo aí, Tiago. Não, aí seria a quarta onda, então, Thiago. Quarta onda, né? Tem até uma música, se eu não me engano, nós somos a terceira onda, nós somos a... Tem aí. Então vamos lá. Tiago, eu não sei, eu pesquisei, né? Eu sempre pesquiso a respeito dessas coisas, né? E como eu sempre digo, sempre na parte da apologética, sempre vou buscar na palavra de Deus e tudo que está acontecendo vem da Bíblia. Mas eu tô por fora desse negócio de onda aí. Fala pra gente aí, vocês que estão por dentro dessa parte aí. Pastor Sidney, se quiser abrir as Então, portas. eles denominam assim, né? Que teve uma onda, a primeira onda foi o que aconteceu lá na Rua Azusa, né? Eu penso que a gente vai falar desse episódio da história aí, né? Da igreja, né? Aí teve essa foi a primeira, né? Se eu não estou enganado, teve os avivalistas, né? Com o John Wesley, né? Os irmãos Wesley e tantos outros, né? Aquele movimento avivalista com Wesley, Parham, Dele Moody e tal. E aí depois veio a segunda onda com William Seymour e aí em diante. Essa segunda onda. E a terceira onda é a onda do neopentecostalismo, né? Que tem feito aí o seu papel na história aí também, né? Então, agora a gente está partindo, então, segundo o profeta Tiago, né? Já para a quarta onda, então, né? Essa eu talvez possa entender essa primeira onda, né, como de Wesley, mas teve muitas ondas. Se você estudar a fundo, foram muitas ondas, né? Não só 2 ou 3 ou 4. Tem muitas ondas que vêm. A primeira onda seria o Pentecostes, né? Na igreja primitiva, né? Se for contar como onda de avivamento, lá seria a primeira, né? Que é a nossa base, que é a nossa base para tudo, né? A gente vai falar mais para frente aí, né? Por que é a base dos avivamentos, né? E estudando, eu gosto bastante. Eu peguei alguns vídeos, né? Estava estudando já bom, como a gente falou, já estamos quase 3 meses estudando para fazer essa live aí e não deu certo, né? Então já ouvi bastante a respeito da história dos avivamentos, né? Então houveram muitas ondas, vamos dizer assim, né? Muitas ondas, né? Através da história em vários lugares diferentes do mundo, né? E a gente vai também, para quem está acompanhando a gente aí, a gente vai passar pelas evidências, né? Como vou dizer assim, quais os pontos que marcaram os avivamentos? Quais os pontos que marcam um verdadeiro avivamento, né? Porque tem muita coisa que é emoção e não é verdadeiramente um avivamento, né? E a respeito da onda, eu estava falando da terceira onda dos neopentecostais.
Eu não, quem considera isso, Tiago? Quem é ou Sidney, quem é que fala que o neopentecostalismo foi a terceira onda? Vocês têm algum nome que É, cita isso aí? então, eu queria fazer aqui uma separação, né? Vamos como Jack, né? Vamos por partes. Eu queria que a gente primeiro definisse o que é avivamento e o que é pentecostalismo, entendeu? Porque quando eles se referem à onda, eles estão se referindo ao pentecostalismo, né? O Uhum. pentecostalismo é o movimento, né, daquele que é pentecostal. Então começou lá com esse Parham, né? Sei. E aí ele levou para eu estava lá no Texas, lá, depois foi para Houston, e em Houston o senhor William Seymour, ele ouviu, né, mesmo na segregação lá, que acontecia, ele do lado de fora ouviu, né, uma explanação, uma aula, né, com o senhor Parham, e aí ele foi impactado com aquilo, e aí ele levou para Los Angeles e aconteceu aquele avivamento na Rua Azusa. E a partir daí começou esse movimento pentecostal, né? Que aí chegou aqui no Brasil, né? A igreja Assembleia de Deus, a igreja, o Rodrigo poderia falar melhor, né? E o Tiago também, que são. O Tiago é também, né, é assembleano. Mas eu congrego em uma Assembleia de Deus. Eu tenho um background de batista e hoje congrego aqui nos Estados Unidos uma igreja Assembleia de Deus. O pastor Ah, Cidinho tá. falou uma coisa interessante, e assim, a gente costuma pegar o exemplo das coisas, pegando como exemplo o último fator, o último acontecimento, né? Então, quando a gente leva em consideração em questão de avivamento, lógico, teve outros depois do avivamento da Rua Azusa, que se tornou esse movimento, que a partir dele se tornou o movimento pentecostal, teve outros em outros lugares, mas até por questão de ser em um país muito visado, então ele se torna uma referência, né? Então, a partir disso, as pessoas confundem muito avivamento, igual o pastor falou, com pentecostalismo, né? É isso aí. E as pessoas, elas... E aí, como o Fernando também falou, vai colocar os pontos bíblicos, né? Os pontos que a história nos entrega, e a Bíblia nos entrega o que é o padrão de um avivamento, você vai ver que, às vezes, o que muita gente pensa de avivamento não está se encaixando na história dos avivamentos, né? Às vezes a gente pensa só na questão emocional do avivamento, né? O Jonathan Edwards, a gente vai falar, acredito que vou falar muito dele, ele foi considerado um teólogo do avivamento, ele estudou o avivamento que estava em pleno acontecimento do avivamento aqui em New England, Jonathan Edwards estudava. E ele falou uma frase assim: avivamento você conhece pelo que fica. É o que o avivamento produz, não pelo que está acontecendo na hora. Os frutos, né? Isso. Esse é um dos pontos, né? Eu acho que esse é um dos pontos principais, né, da gente estar analisando o que é um avivamento mesmo e o que é, como o Sidney chamou de pentecostalismo, né? Porque estudando a história dos avivamentos, a gente vê em cada lugar, né? Tem avivamento do país de Gales, que é famoso, aqui de New England, nos Estados Unidos, né? Que é a parte até onde a gente vive aqui, né? Eu já até estive lá na igreja do Jonathan Edwards, né? Já estive lá e tem lá em Azusa, na Califórnia, e na Romênia, teve um avivamento muito grande na Romênia, no País de Gales, como eu falei, e tantos outros lugares. O Ilhas ponto, Fiji também. Ilhas Fiji, né? O ponto marcante em cada lugar, como o Tiago falou, né? Citando o Jonathan Edwards, é o que fica, os frutos, né? Lugares sendo transformados pelo avivamento, né? Lugares porque o avivamento primeiro começa com oração. Não tem um avivamento em toda a história dos avivamentos, todos os lugares que houveram avivamento começa com o povo reunido, orando e buscando a Deus. Uma Né? Tem assembleia gente, solene, reunião.
Tem gente, eu queria até falar isso para o final, mas já caiu aqui. Tem gente buscando o avivamento, mas não é o avivamento que tem que buscar. O avivamento vem quando o povo se reúne buscando a Deus. É a Uhum. Deus que busca, não é o avivamento. Porque qual é o motivo de buscar o avivamento? A gente tem visto, né, na nossa realidade, muita gente querendo. Eu conheço alguns, né, ouvi na internet, isso que me chamou a atenção de estar falando a respeito disso. Tem um movimento no Brasil, no interior de São Paulo, de um pessoal que quer provocar um avivamento. Então, eles estão tentando, até por um lado, eles estão indo pelo lado certo. Eles estão buscando fazer oração 24/7. É uma igreja pequena que está começando um trabalho, que está crescendo, e estão tentando montar um relógio de oração, né? Como teve nos Morávios, né? A história Sim. dos A Morávios conta que torre, eles fizeram a torre de oração que durou 100 anos, né? 100 Durou anos. 100 anos, ou É. cento e poucos anos, né? Oração ininterrupta, e os morávios são falados até hoje. Os frutos dos morávios ficaram. Os frutos do avivamento, né, de New England, né, com Jonathan Edwards e outros, né, também fica. O avivamento da Rua Azusa também. Então, foram os lugares que foram transformados. E tudo começa com a oração e a busca a Deus. Então, não se busca o avivamento, se busca a Deus, como lá no Pentecostes, que a gente tem o relato bíblico. Né? Jesus mandou os discípulos, né, ficarem reunidos, e eles ficaram orando até que foram revestidos. Né? Essa é a chave. Né? Dentro de muitas coisas que a gente tem que falar aqui, que isso já fique bem claro, né? A gente às vezes tem a baixa retenção no vídeo, a gente faz uma live muito comprida, que isso já fique registrado logo no começo, né? Que o importante é buscar a Deus e não o avivamento. E o avivamento é o resultado, né? De buscar a É. Deus, né? E é isso mesmo, Fernando. Nas minhas anotações aqui, né? A gente, há tempos que nós estamos falando tal, e eu sempre. E o que deu origem, né, a essa nossa conversa, né? Essa nossa discussão, e deu origem a essa live, foi justamente esses eventos, né? Em que as pessoas elas buscam, né? É prometido para elas, ou não sei qual é a palavra, né? Mas é publicado de que elas serão avivadas, né? E aí buscam avivamento, e aí a primeira coisa que me chama a atenção nos avivamentos, e vocês, eu tenho quase certeza que vocês também perceberam isso, e foi uma das falas do Fernando agora, é justamente quando o povo se reúne. Então, primeiro precisa haver uma unidade, né? Existe uma unidade da igreja, né? Não da igreja uma denominação. Então, a denominação A, B, X se reúne e aí o avivamento. Pode acontecer? Buscaram a Deus, eu creio. Mas a maioria das coisas que eu vejo, dos avivamentos que eu estudei, que nós vimos, começou com uma pessoa tal, e isso trouxe uma unidade para a igreja. Foi assim no País de Gales, foi assim na Ilhas Fiji, foi assim em tantos outros, né? Então, primeiro a igreja se reúne, né? A igreja está unida, e aí elas vão para buscar a Deus, né? E aí eles... então, a primeira coisa que deve acontecer, na minha humilde opinião, é a questão da unidade da igreja, né? Não da unidade da denominação, mas a unidade da igreja, né? E aí a gente esbarra num grande problema, porque tem muitos líderes, muitos pastores que eles entendem que a ovelha, e nós já falamos sobre isso aqui no canal, que as ovelhas são dele. Eles são os pastores, portanto, as ovelhas são deles. Deixa eu te falar, deixar muito bem claro isso. O bom pastor é Cristo, né? Ele é o pastor, as ovelhas são dele, o rebanho é dele, o reino é dele, não é seu, né? Então a gente tem que ter isso primeiro muito bem claro. E aí, quando há unidade, aí parte para a busca de Deus, a oração, e a oração vai levar ao arrependimento. Eu vi um documentário sobre a Rua Azusa, cara,
Os caras não faziam outra coisa a não ser chorar de arrependimento, né? A famosa pregação de Jonathan Edwards, né? Pecadores na mão de um Deus irado. Cara, as pessoas se seguravam nos bancos, né? Porque elas sabiam quem elas eram e sabiam quem era Deus, né? E ali houve um grande arrependimento ali, entendeu? Então, a primeira coisa, se nós podemos colocar, né, fazer um método, né? Pode acontecer num evento? Cara, não sei, viu? Eu fico muito com o pé atrás, sabe? Quando fala assim, não, vem aqui nesse evento que vai acontecer. Não sei, cara. Eu sou muito cético, eu sou muito chato com essas coisas, sabe? Porque pode talvez estar acontecendo um pentecostalismo em vez de um avivamento. Porque eu anotei aqui, né? Quando acontece um avivamento, primeiro, e o Fernando já falou, né? O avivamento, ele muda pessoas, né? Ele muda pessoas. O avivamento, o primeiro avivamento, na minha opinião, e também já foi falado, foi lá em Pentecostes, e mudou o mundo, cara. Mudou o mundo, entende? Então, se o avivamento mudou só você, e na segunda-feira você tá... Não mudou, né? Não mudou, cara. Foi um pentecostalismo, foi emocional, entendeu? Você voou, bateu asa, enfim. Sim. Desculpa se eu estou te ofendendo com isso, mas é a forma, se a gente olhar para a Bíblia e olhar o que é avivamento, o que é, entende? Sim. É justamente isso que nós estamos... O avivamento, ele começa, um exemplo, se acontecer o fato do avivamento agora, é porque antes disso já está tendo muita mudança, né? Igual vocês falaram, começa com uma pessoa, e você vê isso no Antigo Testamento, né? Pessoas clamando a Deus e falando, aviva-nos, não é avivamento, não fala avivamento, aviva-nos, porque vê que a situação, se é um padrão, se existe um padrão, dentro desse padrão, um deles quando algumas pessoas começam a ver que o povo está em declínio. E aí pede a Deus, se abre e vê, Deus, não é dessa forma. Então, a mudança ela vem antes. Essa preocupação, a oração, o jejum, ele vem antes, para chegar a esse momento, igual foi falado em Pentecostes, os apóstolos, os discípulos foram para lá e ficaram quantos dias em oração, quantos dias em... né? Então, não é... Opa! Senhores, primeiro de tudo, né? A paz, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Hoje eu estou aqui no bastidor escutando, né? Estou com a voz um pouco gripada, né? Então eu não ia conseguir falar, mas eu estou escutando vocês falarem aí e não pude deixar de... Acho que a gente falou besteira. Não, pelo contrário. Já vem corrigir já. Falaram certinho. Eu quero só acrescentar uma coisa, porque eu tenho certeza que vocês iam chegar nesse ponto, mas eu quero falar para poder deixar minha pitada de participação aqui. Opa, que é interessante, né? Quando o Sidney estava falando aí, o Thiago também estava falando agora sobre a questão de como se inicia os avivamentos. Se a gente vê lá desde a época bíblica, lá quando os reis, o povo estava corrompido e o livro da lei foi encontrado, né? Eles trouxeram o livro isso. Então a gente vê que hoje em dia as pessoas nessa busca, né, desse avivamento, eles tem-se a impressão de que tem que se iniciar com louvor, adoração. E, na verdade, a gente vê historicamente, desde a época bíblica, passando aí por esses avivamentos que na época mais moderna, nenhum avivamento começou com culto de louvor. Todos os avivamentos começaram com estudo da palavra e oração, não é? Então, se a igreja, o caminho, né, se é para que se busca um avivamento, né, tá certo que tem, sim, lógico, não estou dizendo aqui que o worship, né, ou adoração, não tenha lugar dentro da celebração do culto ao Senhor, mas eu acho que não é uma boa ideia as pessoas acharem que esse é o caminho para conseguir um avivamento, né? Porque, como o Fernando já mencionou antes, através de um bom culto de louvor, quando eu falo louvor, eu dizia culto, assim, que o pessoal canta bastante, o máximo que você consegue é uma alegria de espírito,
né? Como vocês já falaram aí, aquele que todo mundo sai feliz do culto, mas segunda-feira todo mundo continua igual. Então, se eu puder dar a minha pitada de observação aqui, né, é isso. O avivamento, o caminho para se iniciar o avivamento é através de, primeiro de tudo, a Bíblia mostra para a gente isso. É a exposição da palavra. Né? A gente via lá que quando foi encontrado o livro da lei, o profeta se levantou, começou a ler, ele ficou 12 horas seguidas, lendo o livro da lei, e o povo escutava com lágrimas nos olhos, de pé. Ninguém queria ir embora, ninguém queria... porque aquilo ali estava penetrando no coração, e aí, a partir daí, causou arrependimento, como o Sidney já mencionou, o Tiago também estava falando. Aí que o Espírito Santo começa, né? Através da palavra, o Espírito Santo opera. Quando o Espírito Santo opera, ele convence o homem do pecado. Quando o homem é convencido do pecado, ele se arrepende. Quando ele se arrepende, aí ele cai aos pés de Deus. Cai aos pés de Jesus. E quando ele cai aos pés de Jesus, aí o avivamento começa a aparecer. Entendeu? Só para completar, você falando nisso aí, porque às vezes a gente acha, e assim, pode acontecer dessa forma, mas a impressão que eu vejo em muitos que acham que o avivamento vai acontecer nessa questão de um grande show, de um grande, né, todo mundo emocionado, e só um exemplo histórico em relação ao avivamento, e eu vou citar Jonathan Edwards de novo. Nessa pregação que o pastor Sidney falou, Pregadores na Mão de Deus Virado, Jonathan Edwards estava em tom solene numa igreja, segurando uma luz de um lado e lendo com o rosto tampado a pregação Pecadores na Mão de Deus Virado. Não tinha nada para tocar o emocional do pessoal ali, só a palavra. Um homem que estava doente, com um esboço tampando o rosto dele, segurando uma lamparina que seja, falando. Então, e isso causou um dos maiores avivamentos, né, da história. Então, assim, não existe. O homem, às vezes, ele quer, igual o Fernando estava falando, quer um avivamento, né? Vamos arquitetar um avivamento. Se a gente fizer isso, tal... mas não tem como que antes não passar por esses processos, né? Que é o que foi falado. O Tiago parou ou cortou? Eu queria fazer um comentário sobre o Seymour, né? O William Seymour, né? Do avivamento da Rua Azusa. A gente fala muito dele, e tem algo que aconteceu que foi muito interessante quando ele estava assistindo a aula, né, como é o nome do professor Parham. Ele estava assistindo a aula, e muita gente não sabe. O William Seymour estava assistindo a aula do lado de fora da sala. Por causa da segregação. Porque ele era o único negro na turma. Ele era o único negro na turma, então ele não podia ficar dentro da sala. Ele ficava do lado de fora, na janela, ouvindo a aula. E esse instrutor, esse professor, falava do avivamento, e chegou no final da aula, ele foi até o professor e falou: eu posso receber esse Espírito Santo? Eu falei: já que você é o único que está interessado, eu acho que você pode. Então, é muito interessante. E não tinha. E depois veio e a busca, como o Rodrigo estava falando, né? E eu queria jogar aqui no segundo ponto, como eu já falei, da busca da oração. E a segunda coisa é a leitura da palavra. Não é um e outro, é simultâneo. Porque o crente acho que isso aqui já é ponto pacífico. O crente tem que ler a Bíblia e orar. Eu não sei se está sendo ensinado isso no show gospel, mas todo crente tem que ler a Bíblia e orar. É ponto, né? E daí vem o avivamento. Que nem nas ondas, falando das ondas, eu não creio que a reforma é considerada uma onda de avivamento, né? Eu acho que não entra como onda de avivamento a reforma protestante. Mas a gente só está aqui por causa da reforma protestante. Eu creio que a reforma protestante é o maior verdadeiro avivamento.
Martinho Lutero, né? E outros, né? John Wycliffe, que pela revelação da palavra começou já os seus escritos, já é um pré-reformador, né? John Hus, né? Que morreu profetizando a respeito de Martinho Lutero, todos eles, Jerônimo Savonarola e Lutero. Como é que Lutero começou tudo? Orando, buscando a Deus. Ele não tinha uma Bíblia, a Bíblia ficava acorrentada na biblioteca do monastério, e ele leu a palavra e Deus revelou para ele. Então a oração, a busca de Deus e a leitura da palavra formam, né, vão trabalhar nas pessoas, né, e o Espírito Santo vai agir, e aí as coisas começam a acontecer. Né? Ele não estava buscando um avivamento. Lutero nem queria rachar com a Igreja Católica. Né? Ele nem queria. O que ele queria? Buscar a Deus. Queria conhecer a Deus. Por isso que ele entrou no monastério, por isso que ele estava lá, queria servir a Deus, estava orando, estava lendo a palavra, e aí as coisas começaram a acontecer. Como nos outros casos também. A vontade era de buscar a Deus, né? E aí as coisas começaram a acontecer, né? Então, e uma coisa assim, importante também, irmãos, para a gente falar aqui, é o seguinte: é o resultado desse avivamento. É o resultado do avivamento. Porque eu não sei, quando as pessoas elas ouvem sobre o avivamento, o que é que elas querem como resultado, né? Porque, cara, o avivamento é bíblico, né? Como aconteceu lá em Pentecostes, lá em Atos 2, os caras eles fizeram algo que nunca foi visto, né? As pessoas se arrependeram, pô, na primeira pregação de Pedro lá, e Pedro justamente expôs a palavra, né? Que isso fique bem claro, né? Pedro se levantou lá, um pescador daquela multidão, e começou a expor a palavra, né? E aí 3.000 almas ali falou assim, diante disso tudo que você falou, o que nos resta fazer? O que nós precisamos fazer? Pedro falou, foi muito claro, objetivo, arrependam-se. Não tem... Não, peraí, agora vocês precisam, vamos lá, né? 1, 2, 3 pontos, e não, arrependam-se. Deixa eu ler esse texto, Sidney, bem do que você está falando, e você continua. Atos 1, de 13 a 15. E entrando eles, subiram à sala superior, onde se encontravam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120. E aí Pedro se levanta e começa a pregar. Todos estavam reunidos depois da ascensão de Jesus, né? Eu vou só explicar aqui e você continua o seu raciocínio, né? Todos estavam reunidos ali, orando, buscando a Deus, porque foi a ordem de Jesus. Jesus falou para eles permanecer ali, e eles ficaram lá reunidos numa casa, 120 pessoas em torno disso, orando e suplicando a Deus. E Pedro levanta e prega a palavra. E aí, qual foi o resultado? O resultado não foi para eles mesmos. Então, quando a palavra lá, o que veio sobre eles, né, o dunamis, ou dunami, do grego, né, o poder, né, power. Que não é pólvora, pessoas, né? O pólvora foi inventado depois. Não é dinamite, né? Não é dinamite, que é bem claro. O que aconteceu? Aquele era um poder, eu estava conversando sobre isso com a minha filha hoje aqui em casa. Esse poder era um poder para ser testemunha, para ser um mártir. Testemunha é mártir, né, em grego. E aí, e um mártir não é aquele que morre por uma causa, mas é aquele que vive por uma causa ao ponto de até morrer por ela. Sofrer as consequências. Então, sofrer as consequências. O cara vai ser mártir, o cara vai viver uma vida para Deus, uma vida para ser testemunha. E aí ele vai sofrer o que tiver que sofrer, irmão. Entendeu? Como Paulo, como Pedro, como todos os outros apóstolos. Nenhum apóstolo foi
morreu de morte morrida, né? Foi tudo de morte matada, né? Nenhum deles, só João, talvez, né? Mas todos os outros foram cerrados ao meio, enfim. Então, quando nós falamos de avivamento, e é isso que nós estamos fazendo aqui, eu pergunto para você que está nos assistindo, que tem um interesse pelo avivamento. O avivamento, ele tem... Qual é o resultado que você espera do avivamento que você busca? Entende? Qual é o resultado? Talvez uma outra pergunta... É sentir arrepio, não é? E talvez uma outra pergunta pode caber. Você está disposto a ir até onde, né? Por conta desse avivamento. Porque, só concluindo, quando você olha para a história do avivamento, os ditos avivadores, né? Igual o Robert, o Pai de Gales, né? Os avivalistas, como é que é? Evan Roberts. Evan Roberts. Isso. Evan Roberts. Esse foi o segundo avivamento do País de Gales, né? Com Evan Roberts. Tinha acontecido um antes, que eu não me lembro o nome do outro homem de Deus que estava lá. E assim, esses caras, eles dedicaram a vida. O John Wesley, você vê a dedicação para o John Wesley no meio do avivamento, e ele não parava, e ele era incansável, sentava no cavalinho e ia embora e assim, igual o Fernando falou, talvez é o emocionalismo que a pessoa está esperando. Uma vez, eu vou falar aqui, talvez dá o que falar, mas não são palavras minhas, são palavras de um pastor, se eu lembrasse o nome, eu falava. Ele falou bem assim: se avivamento é a pessoa entrar num show, chegar lá, chorar, arrupiar e sair emocionado, Luan Santana está causando muito avivamento no Brasil. É isso mesmo. Roberto Carlos causa avivamento há décadas. Está fazendo avivamento demais. O Roberto Carlos está causando avivamento há décadas também. Há décadas causa avivamento. Essa é a diferença, irmão. Porque uma vez eu ouvi um pastor, acho que foi o pastor Joaquim mesmo, meu pastor, falando sobre o movimento do César Castellanos aqui, né? Na América do Sul. Colômbia, aqui em Colômbia. Mas aqui no Brasil tem um apóstolo também, né? Acho que é o René Terranova. Acho que sim. Em Belém do Pará. E aí, não, porque Belém do Pará está sendo avivado, o avivamento está vindo de Belém do Pará por causa do movimento, não sei o quê. E aí o pastor fez uma pergunta, cara, que foi, falei, meu Deus, que pergunta? Ele falou assim, como é que está acontecendo um avivamento, sendo que as pessoas ainda continuam corruptas? Porque na mesma semana que surgiu essa história, um deputado ou alguém que é de lá daquela cidade tinha sido denunciado num esquema fabuloso de corrupção e tal. Então, quando há um avivamento, há um arrependimento e toda aquela sociedade ela é chacoalhada pelo Espírito, sabe? Ela se arrepende de uma forma em que elas não praticam o que praticavam. Eu fiquei muito... o presidente das Ilhas Fiji, lá, o líder lá, ele é aquele cara que, quando ele ia orar, ele se vestia, né? Eles acordavam de madrugada, eles tinham a prática de oração da madrugada, e ele se vestia como um líder de Estado, né? E aí um segurança perguntou para ele, eu não entendo, o senhor tira o seu pijama, põe o seu terno, né, sua gravata, seu sapato, para dobrar o joelho na sua cama para orar? Ele fala assim, eu me visto bem para atender um líder de Estado. Quanto mais eu vou me vestir para encontrar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, né? Então, ele foi com ele essa frase. Vocês já ouviram? É o presidente lá das Ilhas Fiji. Então, você veja, começou do alto, cara, até embaixo. Os animais, eles foram, né, atingidos, né? Ou eles foram abençoados por este avivamento. Os frutos do país, o rio do país foi purificado. Então, não é só algo para mim, o resultado disso que, beleza, eu vou sentir aqui um arrepio, eu vou ficar feliz da vida, mas na segunda-feira eu continuo murmurando, eu continuo não lendo a Bíblia, eu continuo não lendo, não orando, não
fazendo a obra de um servo de Deus, de uma mulher de Deus, né? Enfim, então, o que você passou no seu final de semana, talvez não foi um avivamento, você foi em busca, e essa busca, talvez ela seja honesta e sincera de você, entende? Nós precisamos reconhecer isso, mas aquilo que estão oferecendo para você não é avivamento. Não é avivamento. O que você viveu foi um pentecostalismo, foi um movimento ali em que todo mundo falou em línguas, todo mundo, né, profetizou um para o outro, mas, avivamento é muito mais do que isso. Eu fico bem impactado. Eu gosto de todas as histórias dos avivamentos. A que eu mais me impactou quando eu ouvi, eu ouço repetidas vezes do País de Gales com o Evan Roberts, né? Que é muito legal. Porque eles cancelavam os jogos porque não tinha nem público nos estádios e nem os jogadores para jogar. Tava todo mundo buscando a Deus. Os bares fechavam, os prostíbulos fechavam. E você falou dos animais, eu acho muito legal a história dos cavalos. Lá né, no País de Gales, tinha o pessoal, muitos mineiros trabalhavam nas minas de carvão, né? E eles usavam os cavalos para carregar as cargas, e os cavalos eram tocados à base de palavrão. Então, as ordens de comando para os cavalos eram palavrões. E teve um tremendo a conversão, né? Que eles não conseguiam mais tocar os cavalos. Eles tiveram que readestrar os cavalos para poder continuar trabalhando com os cavalos. Olha isso, então, cara. isso são os frutos que eu falava no começo, né? As coisas, os frutos do avivamento que você vê a sociedade sendo transformada, né? A gente fala muito da realidade no Brasil, que é onde a gente, pelo menos agora, no momento agora, aqui na América já foi algumas décadas atrás, e agora acontece no Brasil, falar do avivamento, mas a nação não tem mudado. Sim. Os shows não estão esvaziando. Aliás, os crentes estão fazendo show, né? E como a gente falou, essa emoção, né? Que nem eu coloquei aqui. Por que está buscando avivamento? Né? Para quê? É para rolar no chão? É para ficar chorando? Tem uns pregadores aí famosos no YouTube que eles fazem questão de dar close no rosto das mulheres, e 90% do público deles são mulheres, e bota a pessoa chorando, claro. Porque a pessoa que está sofrendo, que está com problema, e ele vai falar que... Deixa para lá, eu não vou nem citar as frases, porque não é esse o assunto. Então eles fazem um apelo para que as pessoas chorem, como se isso fosse um sinal do avivamento. Pode até ser. Se a pessoa está chorando e está se arrependendo dos seus pecados, que é um outro ponto que a gente falou, a oração, a leitura da palavra, e o arrependimento, a conversão faz parte de alguém que reconheceu o Senhor como seu Salvador, é o arrependimento. E o que hoje tem sido feito nas pregações, que leva muita gente a chorar, é fazer o pessoal, ao invés de fazer a oposição ao pecado, eles fazem concessões ao pecado. Isso que tem acontecido muito, essa teologia liberal que tem invadido muitas igrejas, né? Que o pessoal quer atualizar a Bíblia, porque ao invés deles atualizarem a sua vida de acordo com a Bíblia, eles querem atualizar a Bíblia de acordo com suas vidas. Isso é totalmente ao contrário de um avivamento. Isso é ao contrário de conversão. Romanos 12:2. Fernando, deixa eu só, se me permita corrigir você, não fala pecado não, irmão. Não pode. É só um sentimento ruim no coração. Tem um fulano falando aí, não, deixa o pecado pra lá, esquece isso. Não fala de deixa pecado, o pecado pra lá. E eles nem falam pecado, eles não usam mesmo o termo pecado, eles não usam porque ofende, né? Ofende a Deus, para falar a verdade, que ofende mesmo, ofende a Deus o pecado. E assim, eu tenho, e isso aí é uma coisa, né? Eu sou passível de ser corrigido em relação a isso. Eu tenho uma dificuldade de enxergar um avivamento que seja uma coisa local. Local que eu falo assim, um movimento minúsculo. Porque os avivamentos que a gente conhece se espalhou por bairros, por cidades, por países. John Knox,
Nossa. foi um país mudado. A rainha da Inglaterra falava: eu não tenho medo eu não tenho medo do exército, eu tenho medo da oração dele. Foi um país mudado. Não foi o avivamento, muitas pessoas, igual o Fernando tocou no assunto, uns falam avivamento, outros não, que é o que aconteceu em Genebra. Mudou uma cidade, começou a ter políticas favoráveis a pessoas oprimidas, entendeu? Mudou lei, mudou... Então, assim, O pessoal fala que Calvino governou Genebra do púlpito. Exatamente, sim. Governava Genebra do púlpito. Então, assim, é uma mudança. Não é uma coisa que passa quando eu entro no carro e vou para casa. Estou voltando para casa. É uma coisa que eu vou para casa assustado. E uma das coisas que a gente vê no avivamento é a dúvida também, quando a pessoa está vivendo, você vê no próprio Pentecostes, uns falavam, tá bêbado, os outros, o que é isso que está acontecendo? É aquela sensação que as pessoas começam a ter dúvida de o que elas pensam da realidade, e isso vai levar essas pessoas a se deparar de frente com Cristo, né? Então, não, vai estar acontecendo no avivamento e tal, e isso passa quando a pessoa entra no carro e volta para casa. Não, você vai olhar na Rua Azul, as pessoas, no próprio avivamento aqui em Línguas, teve uma mulher que largou tudo, largou família, e saiu pregando o evangelho, o marido dela levou ela na corte, porque ela abandonou tudo. E ela legal. A transformação das vidas. Outro testemunho que eu acho legal da Rua Azusa, que chegou uma mulher para o William Seymour, muito granfina, muito rica, né? E uma coisa que marcou aquele avivamento foi, eu não sei dizer o termo, mas é a mistura dos negros e os brancos, né? Que uniu os povos naquele avivamento, porque a gente tem conhecimento, né? Da segregação nos Estados Unidos, e juntava os brancos e os negros. Então chegou uma mulher muito rica para ele e falou: eu queria participar da reunião de vocês, mas eu não gosto que vocês ficam gritando, né? Vocês gritam muito, porque estava rolando, né? Estava acontecendo lá. O William Seymour falou para ele: eu também não gosto. Mas faz assim, você pode entrar lá, disse que tinha as cabines, né, de oração separada. Não sei se algum de vocês chegou aí no Vale da Bênção, no interior de São Paulo. É legal que tem uma sala de oração bem grande, tem uns puff no chão, você se joga, e tem umas cabines. Se você quer ficar totalmente isolado, você fica dentro de uma cabine. Então diz que ela falou para ela: entra lá numa cabine e você vai lá e faz a sua oração do jeito. O importante é você buscar Deus. De repente ele ouve gritos e mais gritos e gritos. Quando foi ver, era a mulher que estava gritando. Aí ele chegou para falar: isso não me agrada. Ele falou: mas me agrada muito. Então ela entrou para orar com o coração fechado, só que ela foi para buscar Deus e Deus transformou e ela saiu transformada. Se tem grito ou não, que eu ia citar o Jonathan Edwards, que tem um vídeo muito legal da Carol Bazo. Quem tiver interesse, procurar lá no YouTube aí. Ela é professora de História da Igreja, né, e ela dá umas aulas bem legais da História da Igreja, de avivamentos, é bem legal. E ela fala que Jonathan Edwards, ele pastoreou o avivamento, porque ele escreveu muitas coisas a respeito do avivamento. Ele escreveu a respeito de aprender a separar o emocionalismo e com a manifestação daquilo que vem de Deus. Porque o ser humano, ele é emocional. A emoção toma conta e faz parte, mas precisa saber quando é um exagero, quando é algo que está vindo de Deus, quando é algo sadio, quando é algo só emocional mesmo, né? E ele escreveu, fez muito. Eu estou querendo pegar para ler esse material que ele escreveu, que é bem. Muita gente fala muito bem desse material escrito do Jonathan Edwards. Diz que ele era muito sério, muito centrado e muito inteligente, né? Então ele analisava tudo o que estava acontecendo e escreveu muitas coisas que edificou, que ajudou o movimento, o avivamento, né, em New England a tomar um formato correto, né? E a Carol Bazo fala muito a respeito das críticas, né? Que o avivamento sempre vem crítica também, né? Porque tem os céticos, né? Também que vão ver com
com maus olhos, né, tudo que está acontecendo, né, e por isso que é sempre necessário essa parte também de controlar o que é só emocional, né, para que também não venha um mau testemunho, que não seja mal compreendido também, como acontece muito nos dias de hoje, que a gente sabe, né. Senhores, estou dando mais um jump aqui dentro da conversa. Enquanto eu estiver aguentando falar, né? O Fernando falou do material. Eu lembrei também desse livro, né? Que é um livro bastante famoso. Eu digo que esse livro aqui mudou bastante a minha maneira. Acho que uma vez me perguntaram assim, quando que o Evangelho de Cristo se tornou real para você? Um pastor americano uma vez me perguntou. E eu respondi para ele que se tornou real depois que eu li esse livro aqui. É o livro de Leonard Ravenhill. Eu já comecei a ler umas partes. Por que tarda o pleno avivamento? Eu vou falar por que isso aqui mudou a minha vida. Porque o tema, quando eu comecei a ler esse livro, né? Quando eu comecei a ler esse livro, eu achei o assunto tão atual. Eu falei, não, mas que pastor? Na época, né? Eu ainda estava novo. Eu li pela primeira vez há muitos anos atrás. E eu achei ele... Falei, mas que pastor antenado? Esse pastor está falando... Está descrevendo, né, a igreja. Está muito atualizado. E depois, quando eu fui ver o editorial, né? A primeira edição desse livro, ela foi em 1989, né? E ele já escrevia coisas sobre o avivamento desde os anos 70. Então, os primeiros esboços desse livro aqui já era desde os anos 70, ele já falava isso. Então, assim, essa busca pelo avivamento, desculpa, não é algo que a igreja... É novidade, né? Como a gente até falou aqui no começo do vídeo, que uma onda que começou com os neopentecostais, muito antes dos neopentecostais, já existia aí essa pergunta, né? Porque é uma pergunta, não estou dizendo que o avivamento começou lá, mas ele falou assim, por que tarda o pleno? Por que não acontece mais um pleno avivamento como acontecia antes, né? Então, aqui, só para resumir minha participação, eu deixo a recomendação do livro, tá? É um livro bem baratinho, Leonard Ravenhill, Por que tarda o pleno avivamento. É bom mesmo esse livro aí. Eu li alguns capítulos dele, pulando, porque eu estava procurando um assunto específico, né, no material que eu estou escrevendo, mas o que eu li, eu achei muito, muito bom mesmo desse livro. E pegando um gancho do que o Rodrigo falou, né, das novidades aí, né, que a igreja muitas vezes vive dessas novidades, né, o pessoal está sempre buscando coisa nova, e eu estava lembrando que eu estava, né, lembrando da história da igreja, né, e vem lá da igreja primitiva, os pontos principais, né, a igreja primitiva, e veio a perseguição, né, quando a igreja, todos os historiadores dizem que a igreja de Cristo foi mais forte de todos os séculos, foi na igreja primitiva, debaixo da mais cruel perseguição que os cristãos já tiveram, né? Depois, a pior coisa que aconteceu para a igreja foi Constantino determinar que o cristianismo seria a religião do império, que aí deixou de... Isso é interessante na história, eu achei muito interessante. Deixou de ser perseguido e aí virou moda. Sim. Que é algo que a gente vê nos dias de hoje. Deixou de ser perseguido. Antigamente, quando eu era criança, eu sempre lembrava de o pessoal tirando sarro dos crentes. Olha lá os crentes, pessoal de terno, com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. Domingo, de sol, e o pessoal de terno. Olha lá os xarope, os doidos, né? Então, hoje em dia, deixou de ser perseguido para estar na moda. Pessoal, tem uns artistas aí que ele sai de cena, quando ele volta é porque ele se converteu. Ah, fulano se converteu, ele volta para a mídia. Né, vamos ver, ele pode ter se convertido. Eu creio, tem até umas notícias novas aí de uns artistas se convertendo aí que parece que se converteram de verdade. E tem alguns que dão um bom testemunho. Eu cito o Rodolfo Abrantes, ex-vocalista do Raimundos. Você vê o Rodolfo pregando e a transformação na vida dele, o evangelismo, o testemunho que ele dá, fala, esse daí realmente se converteu. E tem outros que, pelo outro lado, quer voltar para a mídia só. Então, assim, esse só encerrar, Thiago,
o perigo dessas novidades, né? E vai buscando novidade. A igreja de 313, quando Constantino assumiu o poder, até 1500, até praticamente 1500, ao final do século XV, né? Foi só novidade entrando na igreja, até que o Papa vendia por dinheiro salvação dos familiares. Né? Que aí Lutero viu aquele monte de absurdo e resolveu dar um basta, mas isso foram mais de 1.200 anos de entrando novidade na igreja, né? Vai lá, Tiago. E agora ele congelou, acho que ele magoou. Não deixei ele falar, ele magoou. Saiu da live. Oi. Fala aí. Eu acho que ela voltou. Cadê? Vai. Ih, O vídeo caiu. está um pouco pausado aqui. Aí, Tiago. Vocês estão me escutando? Então, agora sim. Sim. E agora caiu. Pessoal, está me escutando? Sim. Sim, estamos aqui. É. Algum ponto aí, Sidney? Enquanto o Thiago Não, se recupera? Eu quero então fazer aqui uma. A gente já tá quase 1 hora, né? Aqui. Vamos. Então, eu queria perguntar, né, para vocês e deixar bem claro, né? Para quem está assistindo, esclarecendo, né? Então, o que é avivamento? Na sua opinião, Fernando, pelo que você estudou, pelo que você pesquisou até aqui. Antes de eu falar, Tiago, você quer? Acho que agora quer falar o que você ia comentar? Não, eu só vou rapidinho. Esse tempo do Constantino até Lutero, inclusive com esse monte de novidade, que aos olhos de muitos é bom, ela teve o nome, né, e na teologia a gente fala isso, que é a Idade das Trevas, que não produziu nada, né, assim, E é muito tempo, cara. Se você olhar, são 1000 anos. Eu não sei o que bom. Se alguém acha algo bom nessa época, Isso eu preciso pesquisar, porque eu não sei o que teve de bom. A única coisa que aconteceu foi se afastar do evangelho. A igreja se afastou totalmente do foco. Foi indo para novidade, depois entrou numa situação. E aí, meu medo é, né, a gente começar a viver um momento desse, né? Mas Deus abençoe que isso não vai levantar pessoas. Eu tenho ou seja, o Sidney fez a pergunta, né? O que é o avivamento, né? Eu anotei aqui no que eu estava pesquisando, que eu acho que são 5 pontos, né, que vão marcar, né, o verdadeiro avivamento mesmo, né? Que é quem começa a buscar a Deus, eu creio que é uma coisa simultânea. O temor de Deus leva à busca de Deus, e a busca de Deus leva ao temor a Deus. O temor não é ter medo, né? O temor é a reverência, é o respeito, né? E o que leva ao arrependimento. O arrependimento é fruto do avivamento. Como eu falei, todos os avivamentos foram marcados pelo arrependimento. Pessoas prostradas, buscando a Deus, se arrependendo dos seus pecados e mudando de vida, né? Uhum. O ódio ao pecado, como eu disse antes, né, que hoje muito tem se pegado fazendo concessões ao pecado, ao invés de fazer oposição ao pecado. Aí o Tiago fala que não pode falar a palavra pecado porque magoa, né? Como eu digo de novo, magoa a Deus o pecado. O homem tem que reconhecer o seu pecado. E não fala de pecado, mas como a Bíblia fala de pecado o tempo todo, né? Eu comentei isso, Fernando sabe que eu estava lendo um livro que um pastor fala, né, que tem que substituir a palavra pecado por uma palavra mais branda, né? Então, pois é. Aí, o quarto ponto é a busca a Deus constante, né? O desejo de buscar a Deus constantemente. E claro, a pessoa que passou por avivamento, que o avivamento é
visto em grupo, numa cidade, num estado, numa nação, mas também é individual. Começa individual, né? Cada um tem que ter o seu próprio avivamento. Ninguém pode pegar a carona no avivamento do outro. Isso não existe. Uma pessoa pode estar em plena comunhão com Deus, ou se você não buscar por você mesmo, aquela pessoa continua lá sozinha, né? Com um termo antigo, né? A salvação individual, o avivamento também. Depois, um grupo de pessoas avivadas individualmente se unem para transformar um lugar, né? E o quinto ponto é o derramamento do Espírito Santo. Então, essas manifestações que todo mundo quer ver é o quinto ponto. É o quinto, é o que acontece, é quando já tudo aconteceu. Já está todo mundo buscando a Deus, porque querem encontrar Deus, né? Tem temor de Deus, tem arrependimento dos seus pecados, tem uma constância na busca do Senhor, em oração e na palavra. Então vem o derramar do Espírito, né? Como a palavra nos mostra lá, que o povo, os discípulos já estavam buscando a Deus quando veio o Pentecostes e os encheu completamente, né? Então, acho que meio que, para mim, resumindo, é mais ou menos isso. Amém. E para você, Tiago, o avivamento é bíblico? Sim. A palavra avivamento você não acha na Bíblia, né? Mas você vê referências a avivamentos. Tipo, eu só vou ler uma parte do Salmo 85, né? Os filhos de Corá, né? Acho que produzia Corá mesmo. Salmo 85, no versículo 6, né? Aqui o povo, eles estão clamando a Deus, eles estão pedindo a Deus novamente, depois deles já ter entrado em declínio e estar sofrendo, né? O povo de Israel sofre por causa disso. Ele chega no versículo 6 e ele fala: não tornará a vivificar-nos para ti o teu povo, para que seu povo se alegre em ti. Então ele fala assim: não tornará a vivificar-nos. Então, você, no Antigo Testamento, você vê momentos em que uma pessoa procura mais Deus porque ela vê o declínio do povo. E através daquilo ali, você vê o Deus começando a levantar, né, a mover para mudar aquela comunidade, mudar aquele momento. E no Novo Testamento nós temos, por exemplo, Filipe. Muitos estudiosos falam que ali em Atos, quando Filipe estava pregando, eu esqueci o nome da cidade, aquilo ali estava em pleno avivamento, as pessoas estavam se arrependendo, estavam mudando seus... Então, nós temos referência bíblica, sim, de avivamento. Nós temos referências históricas de avivamento, né? Muitas referências históricas, e a gente pode ter a fé, né? Crer que Deus pode levantar um avivamento a qualquer momento, a partir de... Aí entra esses 5 pontos que o Fernando falou aí. A partir de que as pessoas se arrependam, as pessoas procurem oração, procurem o estudo e a meditação da palavra de Deus, né? E aí pode acontecer. E só para complementar, o avivamento, ele vai deixar marca. Ele vai deixar marca. O avivamento, ele vai trazer mudança para o reino de Deus. Então, quando a gente procurar um avivamento, a gente tem que ter essa noção. É para deixar marca, é para mudança, não é só uma mudança minha, mas eu tenho que querer, como cristão, querer a mudança de todos à minha volta, né? Então, a gente acha, assim, amparo bíblico e histórico em relação a avivamento. Eu acho muito, muito esclarecedor isso, né? E como eu disse antes, né, eu acredito que essa busca das pessoas, assim como nós vemos na história, né, da igreja, né, na história desses países, né, que experimentaram esse grande avivamento, né, que hoje essa onda, né, ou essas pessoas que elas participam de eventos onde o
o avivamento é oferecido, né? Entre aspas, né? Eu acho que é válido, que é honesto, sabe? As pessoas, elas querem, de verdade, né? Mas a forma como está sendo feito, né, pelos líderes ou por aquela igreja, aquela denominação, ela acaba sendo feita de uma forma equivocada que leva ao engano, né? E então foi importante. Eu louvo a Deus, né, pela vida de vocês, né, e dessa oportunidade desse canal, da gente estar trazendo isso para as pessoas, né? Então é muito válido você buscar o avivamento. Primeiro que o avivamento já começou em você quando você aceitou Jesus, né? O seu espírito foi vivificado, né? Essa palavra. Hã? Não, eu só concordei, é isso mesmo. Então o seu espírito estava morto, você estava separado de Deus, separado da glória de Deus, estava, né? E quando você aceita Cristo, o seu espírito é avivado, né? É reavivado. Você volta, aquele que está em Cristo, né? Ele está vivo, né? Então esse avivamento já aconteceu em você. Agora, esse avivamento histórico que o Tiago falou e que nós citamos aqui, ele vai acontecer. Primeiro, o avivamento, né, precisa acontecer em você, por esses 5 pontos que o Fernando falou, e eu concordo com ele, é isso mesmo. A gente pode até preparar um material aí, criar um PDF aí, é uma sugestão, né, um resumo dessa live aqui, e a gente disponibilizar, sabe, para que as pessoas elas tenham, né, um conteúdo, né, de pesquisa, né, e também agora, para o avivamento coletivo, né, em que vai transformar a sua cidade, vai transformar o seu bairro, vai transformar o seu país, e eu creio nisso, e talvez é isso que as pessoas buscam, né? Primeiro, precisa acontecer uma unidade lá no seu bairro. Eu fui pregar numa igreja aqui em Ferraz de Vasconcelos, é uma cidade, um município no extremo leste aqui de São Paulo, né? E, cara, os pastores do município, eles estão se reunindo para orar pela cidade, entende? Então, eles estavam me contando que o centro de convenções da cidade estava pronto, foi construído, uma coisa linda, tal, só que foi embargada a obra, e aí não pôde abrir, não pôde inaugurar. E aí, o que aconteceu? Um lugar abandonado começou a se tornar um lugar onde as pessoas, né, os delinquentes, as pessoas iam lá usar drogas, tal, ficou um lugar perigoso. Um lugar que era para o povo, acabou sendo um lugar perigoso. E aí os pastores se reuniram e começaram a orar. Ao ponto da prefeita de Ferraz saber que os pastores da cidade estavam se reunindo, e ela começou a participar das reuniões. Cara, em pouco tempo, o centro de convenções foi liberado a documentação e ele ia ser inaugurado, né? E aí eles começaram a orar nas escolas, nas praças, tal. E o pastor da igreja que eu preguei, eles são muito, muito ligados a missões, tal. E eles têm um projeto ambicioso, né? Um projeto ambicioso para o reino de Deus, né? Que é fazer uma torre de vigília, né? Em que essa torre eles falaram 15 metros, se eu ouvi bem, né? Uma torre de 15 metros, onde haverá oração pela cidade 24 horas por dia. E eu lembrei dos morávios. Seguindo o exemplo dos moravianos. Eu lembrei dos morávios, eu falei assim, cara, isso é incrível, isso é tremendo, né? Sim. Então, está acontecendo a unidade da igreja, né? Então... Você já começa a ver o mover. As coisas começam a acontecer. Então, a primeira coisa é a unidade. A segunda coisa que eu vejo é a busca de Deus, é a oração, eles estão juntos ali, né, buscando a Deus, e isso vai acontecer o arrependimento. E não só o arrependimento, mas o ódio pelo pecado, né? Sim. O Fernando falou e falou muito bem. Uma vez eu ministrando um jovem, né, num curso para batismo, eu falei que o jovem precisava odiar o pecado. Aí ele falou assim, não sei. Eu falei assim, ué, como assim? Ele, não, é porque eu acho o pecado uma palavra muito forte. Eu falei assim,
É justamente isso, se você não entendeu. Você precisa odiar o seu pecado. É tão Para forte que você não... tá cheio dele. Você vê como você não presta, né? Entende? Não, você quer amar o seu pecado, você quer... se você quer amenizar o seu... Não, cara, você tem que odiar o seu pecado. Para que Com você todas não as forças. faça... Exato, entendeu? Então, e era um jovem, graças a Deus ele foi batizado, hoje ele, né, serve ao Senhor, mas, cara, olha o que as pessoas estão pensando. Ah, o ódio é uma coisa muito forte, é muito... Não, cara, você tem que ser bruto. Tem que ser macho, tem que odiar o seu pecado, você tem que ser violento com o seu pecado e abandonar ele. Meu Deus do céu. Eu acho que aquela passagem, o reino de Deus é tomada à força, se encaixa nesse contexto, né? Você briga, você vai ter que ter ódio disso aí. Exato. E assim, só para... você falou um negócio, eu só vou falar, Fernando, rapidinho. Outra característica que a gente vê no avivamento é o espírito de missão. Você vê o espírito missionário em todo avivamento. Ninguém quer segurar aquilo ali para ele mesmo. A comunidade não quer segurar, as pessoas partem. Agora é mais tranquilo, mas antigamente as pessoas partiam para o desconhecido. Elas iam para o desconhecido. O espírito de missão é muito forte nos avivamentos. Eu queria fazer algumas observações do livro, já que o Rodrigo citou o livro, né? Eu até, se vocês verem na capa do meu aqui, ó, tem uma tarja amarela. Uma tarjetazinha aí, né? Porque o nome original do livro, em inglês, que foi publicado pela primeira vez em 1959, foi publicado pela primeira vez, e o autor já falava a respeito dessas coisas. A primeira edição no Brasil, em português, foi em 89. O título original é Por que tarda o avivamento. E aí quando traduziram para português, colocaram Por que tarda o pleno avivamento. Isso muda o sentido do texto, como se tivesse acontecendo um avivamento, mas o pleno não vem. Mas não é isso que o autor está dizendo. Então isso aqui para mim não passaria porque Vocês já ouviram falar? Vocês já ouviram falar que o tradutor é um traidor? Porque para mim isso aqui altera o conteúdo, altera o título do livro, né? E eu queria citar, a gente falou, né, do avivamento, os pontos do avivamento, mas o autor aqui cita coisas bem interessantes para a gente meditar, né? E para esclarecer que essa ideia aqui, o que é o avivamento, mas o porquê também não está acontecendo o verdadeiro avivamento em muitos lugares. E o autor dá algumas frases aqui, ele diz assim: por que tarda o avivamento? A resposta é muito simples. Tarda porque os pregadores e evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama e aceitação pessoal do que em levar os perdidos ao arrependimento. Isso aqui tem 60 anos. Hã? Em que ano foi isso aí? Ontem? 1959. Tem mais de 60 anos. Mais de 60 anos. Tarda porque nossos cultos evangélicos parecem mais shows teatrais do que pregação do evangelho. O avivamento tarda porque os evangelistas de hoje têm receio de falar contra as falsas religiões. E aí eu vou acrescentar aqui, e o pecado. Né? Aqui, ó. O avivamento tarda porque não temos mais intensidade e fervor na oração. Em último lugar, o avivamento tarda porque roubamos a glória que pertence a Deus. Meu Deus. Então você tem isso aqui, que muita coisa que a gente falou, e ele já há 60 anos atrás, numa realidade americana, que é um pastor americano famoso, é o Leonard Ravenhill, né? Então, muita gente conhece, né? Já criticava, e eu tenho lido e assistido algumas mensagens do John MacArthur, e é a mesma coisa. O John MacArthur um pouco depois, né, uma geração depois do Leonard Ravenhill, né, que vem falar das mesmas coisas. E, gente, o Hernandes Dias Lopes fala uma coisa interessante, eu não sei se vou saber reproduzir a frase que ele fala, a respeito da história. A história, ou alguma coisa assim, ou ela nos ensina, ou ela nos condena. Se a gente não aprende com a história, a gente está fadado ao fracasso. Né? E a história também, se a gente aprende com a história, a gente pode evitar os erros, né? Então, essa aqui é a história do que levou a igreja americana à derrota. O que levou todas essas coisas que entrou na igreja americana
E a gente sempre ouvi falar, a igreja americana caiu, a igreja americana está morta. E foram essas coisas que aconteceram com a igreja americana que estão acontecendo todas iguaizinhas no Brasil. É triste de falar, não é querer condenar, mas é só analisar os fatos. Estudar a história da igreja americana e estudar a história da igreja brasileira, e nós vamos ver que são os mesmos erros. Porque o brasileiro tem aquele costume de copiar os americanos, né? Mas copia nas coisas ruins também, né? Então a igreja tem caído nesse laço muito ruim, né? Que, resumindo, é a falta do evangelho. É a falta de pregar o verdadeiro evangelho, falta de pregar contra o pecado. Não tem evangelho se não pregar contra o pecado. É palavra forte, é essa mesmo, foi essa que Deus usou para nos condenar. É essa que é a palavra que Deus usa. É a palavra que aquele Deus de amor que todo mundo fala, Deus é amor. Claro que é, mas não é só amor. Deus é justo, é soberano e Deus é um Deus zeloso. As coisas devem ser do jeito dele e não das nossas. A gente busca a Deus e ele, pela sua misericórdia e graça, nos abençoa e nos enche do Espírito Santo. Não tem outra. E como ele falou aqui no último ponto, porque nós tiramos a glória de Deus. A igreja tal, na cidade tal, tá fazendo. Vai ter um avivamento dia tal, hora tal. Peraí, quem é que manda? A bênção tal, no culto tal, na rua tal, no endereço tal, no culto do avivamento tal. Entradas no pagamento das entradas no link abaixo. Tem um QR Code Deus do lado determina quando Deus vai fazer, como vai fazer, para quem vai fazer e quanto custa. Sim. A maior dificuldade de muitos seres humanos hoje é entender a soberania de Deus. E assim, só pegando o gancho desse que o Fernando falou, eu vou fazer uma pergunta rapidinha aqui para os senhores responderem. Seria o avivamento hoje uma espécie de, não generalizando, mas seria uma espécie de marketing para alguns usar... É um atrativo, né? Usar assim... Pode falar. É como os shows, né? O pessoal faz um flyer de show e faz um flyer de avivamento. Culto do avivamento. É só para atrair gente. Só para atrair gente. Porque nesse culto de avivamento, quanto tempo eles vão passar de joelho orando, buscando a Deus? Nada. Se muito, 5 minutos. Os que ainda são têm um pouco mais de noção. Né? Claro, como você falou, a gente não pode generalizar, mas infelizmente a grande maioria cai nesse modelo. Aí vai lá, canta. Quantos pregadores têm falado isso, reclamado disso? Pregadores sérios, reclamado que vai para o culto, tem 50 minutos ou 1h30 de música e 5 minutos de palavra. Não tem avivamento num culto desse, não tem como. E sem falar da qualidade das músicas, que isso é assunto para uma outra live, né? Eu acredito que seria um tipo de marketing, né? Oferecendo um avivamento, mas entregando um pentecostalismo, sabe? Onde o cara vai mexer com a emoção, né? Aí tem muito emocionado, né? E aí é uma coisa em que vai não forçar, né? Mas ele vai promover aquele negócio ali, né? Vai promover aquele evento ali, né? É que nem a gente já falou aqui. E aí... desculpa. Continua. Não, então. A pessoa ela vai, né? Tipo, não, eu quero o avivamento. E aí quando chega lá, por isso que no começo foi muito, eu quis deixar essa questão clara, né? De o que é avivamento e o que é pentecostalismo. Porque a pessoa é oferecido a ela o avivamento e ela quer um avivamento, mas quando ela chega lá é um mover, é aquele momento ali. É aquelas 2 horas que vai passar dentro da igreja, mas depois, na semana, a vida dela vai continuar a mesma, né? A mesma coisa. Se ela continuar, glória a Deus, caramba, eu fui ali, né? Incendiado, né? Deixa queimar, e aí, você tem que continuar queimando, então, né? Se você pediu tanto para ser queimado, né? Eu não sei, eu não concordo muito com esse louvor, mas tudo bem. E aí, primeiro, o avivamento ele tem que ser vivido fora da igreja. O avivamento não pode só ser dentro da igreja,
né? Então, aí eu entro na igreja, viro um homem tocha, né? Aleluia. E aí, né, fica aquele negócio lá, o Quarteto Fantástico, né? E aí, o avivamento, ele tem que ser vivido fora da igreja também. O avivamento, ele é constante na vida. O avivamento, ele é contagiante. Entende? Ele é contagiante. Ele muda a pessoa e ele muda a sociedade quando ele é feito em coletivo, né? Então, e eu já encerrando aqui, né, as minhas considerações finais e respondendo ao Thiago, eu acredito que é um tipo de marketing, cara, porque vende. As pessoas querem ser avivadas. As pessoas querem ser usadas por Deus, né? Um crente, ele quer ser usado por Deus. E aí ele vai... o Fernando falou do flyer, né? Cara, põe lá o povo no meio do fogo lá, né? E venha ao avivamento, o verdadeiro, pleno, venha porque aqui o bicho pega e tal, não sei o quê. E aí põe os ministros lá no meio do fogo, né? Eu não entendi muito bem porque usou fogo, né? Que nem mas aí... a chamada, o flyer que eu fiz para a chamada da live aí que a gente vai colocar. Eu achei muito massa. Foi Meus pensando parabéns, bem nisso. sempre... A gente já até comentou aqui em outra live, o Rodrigo vai querer me bater, né? O negócio das igrejas pretas. Na igreja de... Porque não é tudo bem, entenda, não, para filmar, agora filma, é melhor, beleza. Mas, gente, foi só, isso é, para mim, isso é disfarçar. Porque é juntar uma coisa com a outra. Porque é para atrair o pessoal pelo emocional. Vai ter aquela parede preta com cara de show. É para atrair quem não é crente. Aí bota aquele stream no fundinho. Antigamente o stream era só no final da pregação. Agora é a pregação toda. Então fica aquele apelo emocional o tempo todo. Tá mexendo no seu emocional. Tá mexendo. É luz. Aí tem aquelas luzes no fundo que vai trabalhar na cabeça das pessoas. O Sidney vai estudar neurociência, logo ele vai trazer mais informações para a gente. Falando nisso, Sidney, o Iago Martins ele é formado em neurociência. Então vai mexendo com as pessoas, é a música, é a parede, é fumaça, tem igreja que tem fumaça também. Sim. E aí as pessoas... E aí o propósito é alcançado. As pessoas ficam emocionadas e saem emocionadas. E o dia que elas precisarem de uma nova emoção, elas voltam para receber mais uma carga de emoção. Só que não foi aproveitado essa emoção, que até pode ser útil todo esse trabalhar, e aí você prega start, a palavra, né? Aquela palavra forte que não pode mais falar, esse é o momento que você fala, que aí ela se entrega para Cristo. Sim. Porque o Espírito também está trabalhando, o Espírito também aproveita as situações. Né? Só que aí não é falado. Aí o pregador vai falar: como você é lindo, Deus já sabia que você era bom, por isso que ele trouxe você aqui. Pronto, acabou. Jogou tudo fora a preparação. Botou a pessoa no centro ao invés de Cristo. Né? O Rodrigo está falando aqui, ele tem um vídeo, ele não está podendo falar e está escrevendo, então eu estou lendo aqui. Ele falou que tem um vídeo de um trabalho que busca o avivamento da nação, acho que é nos Estados Unidos, né, Rodrigo? Da nação, que está acontecendo há 7 anos ininterruptos no centro de Washington. Acho que tem uma tenda lá do louvor, né? A gente vai colocar o link, eu não sei se dá problema de colocar o vídeo aqui, depois o YouTube acaba fritando a gente, e a gente vai deixar o link na descrição aí, para quem quiser assistir esse vídeo aí, né, que é uma busca de avivamento na cidade de Washington, nos Estados Unidos, né? 7 anos, né? 7 anos. Está acontecendo já há 7 anos. Não é 7 horas e nem um final de semana, né? Nosso final de semana é muita coisa, hein? E nem uma campanha de 7 dias, né? Você falando assim, a questão do homem tocha, eu faço assim, só para completar, a pessoa fica homem tocha na igreja e sai homem gelo. Quando sai, vira homem gelo. E com o irmão é o homem pedra, né? Bom, então já estamos com 1h25 aqui. Vamos para os finalmente. Você acha que a gente quer colocar o Rodrigo quer colocar esse vídeo aí? Pode pôr, Rodrigo. Pode pôr aí, faz parte já. Põe, falou que não tem problema. A gente tira depois. Põe aí.
Rodrigo, não estão querendo que você fala mesmo, né? Nem a tosse, nem o Ah, vídeo. tem que tirar o áudio aí. Eu estive lá, é bem ali entre o Capitólio, lá em Washington, eu estive lá, uma tenda estava fechada quando eu fui por causa do Covid. Eu queria entrar, ele falou para mim dessa tenda, ele entrou, acho que ele até tocou lá dentro, porque tem louvor lá. Acho que ele entrou e tocou lá, eu acho. Ele entrou lá para ver o pessoal tocando. Nossa. Eles estão há 7 anos e é tudo, o tempo todo. Tem uma tenda bem ali na frente do Capitólio, em Washington. Uhum. É uma tenda branca que fica lá, e lá dentro tem sempre o pessoal louvando e orando. É 24 horas. Mas Uau. aí, eu acho, quando eu passei por lá, estava fechado por causa do Covid. Mas eu não sei se tem alguém que está mantendo lá nesse tempo, ou se deu uma pausa, né? Isso eu não sei. O Rodrigo tentou aí, o áudio não estava funcionando. Mas beleza, depois a gente coloca o. Eu posso até subir no canal esse vídeo, é um vídeo que ele fez lá, quando ele esteve lá, né? Mas já vamos encerrar aí. Tiago, você quer falar alguma coisa aí para encerrar? Eu acho que os senhores já falaram tudo. Eu gostei muito do exemplo que o Sidney deu, do que está acontecendo aí no Brasil, né? Eu acredito que não só nesse lugar aí, mas como em outros, está acontecendo movimentos assim, que você vê pessoas sinceras procurando mais de Deus, se arrependendo. A gente tem que estar em constante arrependimento, né? E eu creio, e assim, a gente consegue ver também que o avivamento ele vem repentino, de repente, né? Então, quando a gente menos espera, não tem uma data marcada, mas o nosso dever nesse meio tempo é procurar mais de Deus, é procurar mais da palavra de Deus, estar em comunhão com a ideia em comum, né? Então, que Deus nos abençoe e que a gente tenha mais exemplos assim, que a gente possa viver, né, dessa forma também. Sidney. Eu quero agradecer aí, né? Agradeço aí o momento, né? Esse momento, essa oportunidade. E dizer que se você busca o avivamento, né? Você que está assistindo aí, todos nós buscamos, né? Esse avivamento nas nossas igrejas, nossos amigos, né? Nós buscamos isso, né? E a gente faz isso justamente para te alertar, né? Para esclarecer para você, né? Eu espero que esse vídeo esteja esclarecendo, né? Trazendo clareza para que você entenda o que é o avivamento e você viva um verdadeiro avivamento, né? Usando esses pontos do livro, né? Então, se você busca isso, se você é um líder, se você é um pastor, se você é um cristão que quer isso, busque ler mais sobre isso, estudar mais sobre isso, né? Fica aqui o nosso encorajamento, né? Para que você busque vídeos sobre isso no YouTube, tem muitas coisas, né? Falando sobre avivamentos, avivamento no País de Gales, avivamento na Ilha das Fiji, avivamento na Rua Azusa, enfim, tem uma série de coisas aí, várias pessoas falando também sobre avivamento, e você vai ver que não é nada disso que está acontecendo aí no seu... Caiu aqui. Não é nada disso que está acontecendo, talvez, no lugar onde você está participando aí, onde você está congregando, né? Ou os eventos que você está indo, né? Então, que isso sirva, esclareça para você, para que você não seja enganado, né? Você tenha um pleno avivamento mais real, verdadeiro, que glorifica a Deus, e não glorifica o homem, não glorifica o ministério, não glorifica nada. Quem tem que ser glorificado é Deus, é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o nosso Criador, nosso Senhor. É isso. O que eu queria falar também para encerrar é bem o que o Sidney falou, que eu tinha em mente, que a ideia desse nosso vídeo aqui é que nem nós, nem nenhum dos servos do Senhor seja enganado por ninguém que está com má intenção ou por ignorância, no sentido literal da palavra,
né, promovendo um falso avivamento, você que realmente tem buscado no seu coração avivamento mais de Deus, o segredo que a gente vê pela história, a história dos avivamentos, aqueles dos grandes homens de Deus que encontraram a Deus e mudaram o mundo, foi buscando a Deus. Eles não estavam buscando um avivamento. Eles estavam buscando a Deus porque queriam conhecer mais a Deus, queriam mais de Deus, queriam se santificar mais, como a palavra nos recomenda. E então Deus os abençoou, né? Usou eles através do Espírito Santo, e avivamentos vieram. Tantos homens que a gente citou aqui eram homens que estavam buscando a Deus, orando, suplicando, lendo a palavra, desde Pedro e os discípulos e a igreja primitiva, até os avivamentos que ocorrem hoje em cidades que a gente acaba nem ficando sabendo. Mas e há pessoas transformadas, né? Que se arrependem dos seus pecados. Esse é o caminho que a gente aprende a partir da palavra de Deus, da Bíblia, e a história daqueles que vieram antes de nós. Então não se deixe enganar, não seja enganado, busque a Deus e busque a palavra de Deus, e tudo Deus revelará tudo aquilo que Ele deseja e que você busca ao seu coração. Amém? Rodrigo, quer dar uma última palavra final? Acho que não. Então vamos ficar por aqui. Agradecemos a todos que estiveram com a gente aqui assistindo essa live. Quem vai assistir aí futuramente, né? Obrigado pela sua participação. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. Você pode deixar o comentário, a gente responde aí depois, tá bom? Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente pelos comentários no YouTube, no Facebook aí. Será um prazer tentar resolver, tentar responder, né? Deus abençoe a cada um de vocês. Eu agradeço quem participou aqui, o Sidney, pastor Sidney, o Thiago, Rodrigo aí nos bastidores, gerando as imagens para a gente aí, comandando a parafernália. Valeu, Rodrigo. Deus abençoe. Vamos tentar, pessoal, fazer na próxima terça novamente, se Deus permitir, né? Estaremos juntos aí terça-feira que vem, em nome de Jesus. Um abraço.